meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, seu podcast diário meditando na Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos acompanhando e meditando na história da vida de Davi, o grande rei de Israel, que começou sua trajetória lá cuidando das ovelhas de seu pai. Já temos alguns dias meditado nesta história. Se você não assistiu, não ouviu os nossos episódios anteriores, você é convidado a ouvir e você vai entender melhor o contexto do que estamos meditando hoje. Hoje nós vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 8 e 9. Como nós vimos, Davi foi ungido pelo profeta Samuel quando ele tinha em torno de 16 anos. Na sequência, um tempo depois, ele enfrentou o gigante Golias. Então o rei Saul o levou para a corte para trabalhar com ele como soldado. Davi cresceu no exército, se tornou referência e durante 12 anos Davi serviu no exército, aproximadamente até os 28 anos. Serviu a Saul, foi obediente a Saul sempre, mas Saul se encheu de raiva, se encheu principalmente de ciúmes de Davi. Vendo que o povo amava Davi, Saul desejou matá-lo e tentou matá-lo várias vezes. Não conseguindo matá-lo pela mão dos outros, Saul decidiu matá-lo pela mão dos seus próprios soldados. Então Davi precisou fugir da presença de Saul. Contou com a ajuda da sua esposa, que era filha de Saul, e também de Jonatas, que também era filho de Saul. Ambos ajudaram Davi e mandaram ele fugir, pois de fato Saul queria matá-lo. Agora Davi está sozinho no deserto, andando pelos caminhos e precisando de ajuda. Davi vai até a cidade de Nobe e encontra o sacerdote Aimeleque junto à tenda da congregação, e ali Davi se alimenta. E no versículo 8 nós vemos então Davi conversando com o sacerdote, e é muito forte esse momento, preste bem atenção. Disse Davi a Aimeleque, o sacerdote: por acaso tu não tens à mão uma lança ou alguma espada? Porque eu não trouxe comigo nem a minha lança, nem a minha espada, e nem as minhas armas. Porque a ordem do rei era urgente. Davi não contou para o sacerdote que o rei queria matá-lo. Ele disse: olha, o rei mandou eu urgentemente sair de onde eu estava e vir para cá. Ele não disse que era o rei tentando matá-lo. Ele quis dar um floreio na história para também não colocar as pessoas contra o rei, e não gerar maior conflito nesse momento. Então respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu a quem mataste no vale de Elá, ela está aqui, envolta num pano, atrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra espada aqui senão essa, disse Davi. Não há outra semelhante, disse Davi. Me dê ela. Veja que interessante. Quando Davi começou a sua vida andando com Deus, a primeira coisa que Davi enfrentou foi um gigante. Quando Davi não era nada e nem ninguém, não tinha treinamento militar, o povo todo se acovardava e Davi, com coragem vinda de Deus, enfrentou o gigante. Agora, 12 anos depois, com treinamento, com experiências, Davi está com medo, está fugindo. O próprio rei quer matá-lo. Um outro gigante se levantou contra ele. Então, quando ele chega na casa de Deus e ele pede uma espada, o que o sacerdote lhe diz? Olha, a única espada que eu tenho é aquela espada que você tirou do gigante. É aquela espada que 12 anos atrás
Você arrancou das mãos daquele gigante e usou para cortar a sua cabeça. Você lembra, Davi, que você fez isso? Você lembra, Davi, que Deus te deu essa vitória? E aí Davi se enche de alegria e esperança e toma em suas mãos a espada que antes era do seu inimigo. Aquela espada que ele já havia arrancado das mãos do inimigo há 12 anos, porém havia esquecido dela. Naquela época ele era pequeno demais e a espada era grande demais e ele nem mesmo sabia usar a espada. Por isso que o sacerdote guardou a espada. Eu fico imaginando por que esse sacerdote pegou a espada, enrolou ela num pano e levou para dentro do templo, certamente inspirado por Deus, para dizer: olha, um dia as pessoas precisarão lembrar que Deus é maior do que os gigantes, que não há inimigo tão grande que Deus não possa derrotar. Queridos, quando Davi toma essa espada em mãos, não é apenas uma espada. Ele está tomando em mãos a memória daquilo que Deus já fez na sua vida. Ele está tomando em mãos a memória de que com Deus é possível suportar e vencer coisas que parecem impossíveis aos olhos humanos. Essa espada vai dar força a Davi. Não uma força pelo poder dela, mas pelo que ela representa. Ela representa a memória de um menino frágil que com a força de Deus derrotou um gigante. Essa espada que foi tirada das mãos do inimigo ficou guardada por 16 anos e agora será usada por Davi. É com essa espada que Davi vai lutar no deserto. É com essa espada, inclusive, que Davi depois vai se tornar rei de Israel. A espada que ele retirou das mãos do seu inimigo. Quero dizer uma coisa para você aqui profeticamente. Se Satanás enviar inimigos para você, enviar situações difíceis, desafios, preste bem atenção, e Deus permitir que eles venham ao seu encontro, você vai lutar contra as trevas, você vai lutar contra essas forças, você vai derrotá-los, mas mais que isso, você vai se apossar daquilo que estava vindo para ser destruição e se tornará bênção em suas mãos. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, aquilo que era para ser mal, vira bênção. Aquela espada era para ser usada para matar Davi, mas foi usada para matar o Golias. E agora com ela, Davi vai liderar o povo. Com ela, Davi vai suportar as provações do deserto. Porque ele ainda terá que passar 2 anos fugindo de um rei que tem um coração cheio de orgulho. Um rei ingrato, um rei desobediente a Deus, um rei que quer matá-lo. Você e eu muitas vezes somos como Davi. Já vencemos batalhas, mas diante de um novo desafio, nos sentimos fracos, nos sentimos sozinhos. E aí Deus muitas vezes nos traz a lembrança. Deus diz: ei, lembra o que eu já fiz na tua vida. Ei, olha de onde eu te tirei. Ei, eu te trouxe até aqui. Pegue essa espada que você arrancou das mãos do inimigo e lute com ela. Eu declaro em nome de Jesus que a fé, a esperança, o amor de Deus será como uma espada em suas mãos. A Bíblia diz, Paulo nos fala da armadura espiritual. Em Gálatas, ele nos fala que é uma armadura que Deus dá ao cristão. E ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito significa a espada que vem pelo poder do Espírito Santo. E esta espada é a palavra de Deus. A palavra que se achegou a nós é a espada poderosa que foi arrancada das mãos do inimigo e que hoje nos dá vitória contra as trevas. Você precisa carregar consigo a palavra de Deus. Não é andar com a Bíblia debaixo do braço na rua, é andar com a Bíblia no coração. É ler a palavra e meditar nela e deixar ela fazer frutos, fazer morada no seu coração. E esta palavra será como uma espada poderosa em suas mãos, para o dia da batalha, para o dia da dificuldade. Você andará seguro. Sabe, o que protegia Davi não era a espada, era Deus. Mas a espada representava a vitória que Deus já lhe deu no passado e que Deus lhe daria no futuro. Aleluia! Deus é maravilhoso.
Deus é maravilhoso. E nós vamos continuar meditando na história de Davi. Amanhã tem mais. Vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos pedir que hoje o Senhor nos faça lembrar do poder da Tua espada, da Tua palavra. Que possamos nos apegar a ela, lembrando de onde ela nos tirou. Lembrando, Senhor, das vitórias que já tivemos no passado. E tendo a certeza de que o Senhor estará conosco no presente e no futuro. Sabemos, Senhor, que toda história pertence a Ti. Não há nada, Senhor, que esteja fora do Teu alcance, fora do Teu poder. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, estende Tua mão de amor e poder e restaura a nossa mente e o nosso coração. Que mesmo quando nos sentimos no deserto, sozinhos, quando parece que estamos sendo perseguidos, possamos lembrar daquilo que o Senhor já nos deu vitória, pelo poder da Tua palavra. Ô Senhor, eu peço hoje, dá-nos a palavra, dá-nos a espada do Espírito, para derrotar as trevas pelo poder da palavra. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Fortalece os nossos corações, reanima-nos, dá-nos força e graça. Senhor, nós oramos hoje também por pessoas que estão na região sul do Brasil ou em outros lugares onde está chovendo muito. Intercedemos por famílias, Senhor, que estão com suas casas ficando debaixo d'água. Intercedemos, Senhor, por pessoas agora que estão em regiões atingidas pelas chuvas. Pedimos, tem misericórdia, Deus, dessas pessoas. Guarda da morte, livra do mal, livra das perdas. Livra, Senhor. Pai, nós pedimos que essa chuva cesse. Pedimos, Senhor, que as famílias sejam guardadas, protegidas. Guarda os idosos, guarda as crianças, Senhor. Guarda, Senhor, aquilo que com muito esforço as famílias trabalharam e construíram, suas casas, seus patrimônios. Pedimos, Senhor, tem misericórdia das famílias. Tem misericórdia, Senhor, das famílias que estão agora, Senhor, nessas regiões alagadiças. Pedimos, Senhor, tem misericórdia, ajuda, Deus. Pedimos a Tua mão de proteção, Senhor. Faz soprar um vento, Senhor. Envia essas nuvens para outros lugares, Senhor. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, que Deus abençoe você. Que a paz de Deus esteja contigo. Que seja um ótimo dia na presença de Deus. E amanhã estaremos juntos. Vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar.